Olá, graça e paz, meu amado irmão em Cristo, você que serve ao Senhor Jesus Cristo e que está vivendo nesse século, a qual nós podemos contemplar o pecado, nós podemos contemplar as distorções no Evangelho, onde as pessoas têm adaptado para si um Evangelho conforme as concupiscências da sua carne. E você que tem lutado para permanecer. A palavra diz que nós iríamos mesmo passar por tempos difíceis. E que aquele que permanecesse até o fim, esse seria salvo. Então é necessário que eu e você passe por isso. Que eu e você sofram essas consequências. Nós estamos em um teste. Nós estamos passando por um momento de avaliações, a qual o nosso Senhor está definitivamente avaliando aqueles que o servem e aqueles que não o servem. Aqueles que o servem guardam o seu corpo, porque sabe que o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Aquele que o serve não se entrega às paixões deste mundo, como assim nos orientou o apóstolo Paulo, dando uma orientação direta para Timóteo. Timóteo, fuja das paixões da mocidade. E esse ensinamento cabe a todos nós que somos jovens. Você deve fugir, mas fugir mesmo de verdade, de toda a ilusão e de todas as paixões da mocidade. Você deve permanecer firme, porque afinal você foi chamado para a vida eterna. Você não foi chamado para se enriquecer neste mundo. Você não foi chamado para viver feliz neste mundo. Mas você foi chamado para ter desejo de morar na eternidade, de encontrar com Cristo. Este é o maior prazer do cristão. O cristão não tem prazer no mundo atual, não tem prazer nas coisas dessa terra, mas tem prazer em Cristo, tem prazer em estar diante do Senhor, tem prazer em estar estudando a palavra, tem prazer em viver uma vida separada. E você é chamado para isso, viver uma vida separada, viver uma vida em santidade, uma vida diante de Deus, uma vida que honra a Deus, que glorifica ao Deus Todo-Poderoso, que glorifica o seu Filho Jesus Cristo. Você é chamado para viver essa vida. Então, se você permanecer até o fim, você será salvo. Não adianta você levantar e sair correndo e se cansar e parar no meio do caminho. É aquele que permanecer até o fim. Então eu quero encorajar você a permanecer até o fim. A promessa do Senhor não vai falhar. Talvez você esteja desanimado, mas o próprio Jesus disse que ia chegar um tempo de apostasia, onde os homens seriam amantes de si próprios, onde os homens iriam perder o amor por Deus e o amor pelo próximo. Se um ser humano não consegue amar o seu próximo, muito menos vai amar a Deus. Isso está registrado em 1 João, capítulo 3. Se você diz que ama o seu próximo, se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo a quem você vê, não podes amar Deus a qual vocês não veem. E isto é verídico. E uma das provas que somos filhos de Deus é que amamos de verdade o nosso próximo. Essa é uma grande prova. Então, se nós vivemos uma vida leviana, uma vida de pecado, uma vida de não amor ao próximo, é uma grande prova que nós não conhecemos a Deus e não amamos a Deus. Então o Evangelho de Cristo te chama para a salvação eterna, para uma vida com Ele, uma vida de santidade, uma vida de pureza. Você é separado do mundo, você não vê como o mundo vê, não pratica as coisas do mundo, você vive diferente, você tem um comportamento diferente. Por isso que você foi chamado, não para você ser a pessoa mais rica, não para você ser a pessoa mais especial, nada disso. Não para você ser uma pessoa soberba,
tola, sem conhecimento das Escrituras, mas chamado para a sabedoria de Cristo. Porque o temer a Deus é o princípio de toda sabedoria. E se você o teme, você já tem o princípio da sabedoria. E esse é o chamado de Deus para a sua vida. E é a promessa de Deus para a sua vida, que está registrado nos Evangelhos de João. Que a promessa dele é vida eterna. O Senhor morreu no Calvário para lhe dar vida eterna. E vida eterna não se compara com os valores e tesouros deste mundo. Está acima de tudo que você possa imaginar. Então não se iluda com as coisas deste mundo, meu João. Não se iluda com as festinhas deste mundo. Não se iluda com os prazeres carnais deste mundo. Você logo vai passar. E o que vai restar de você são rugas, cansaços e enfados. Mas o Senhor está chamando a você. Rende-se diante dele. Dobre o seu joelho. Deposite o seu fardo. Deposite o seu cansaço, a sua angústia, a sua fadiga. Ele quer te ajudar. Ele quer te levar à eternidade. Basta você se arrepender de todo o seu coração. Deixar o seu pecado. Você lembra daquela mulher que foi pega em ato de adultério? Pela justiça de Moisés, ela deveria ser morta. Mas o Senhor disse para ela: ninguém te condenou? E ela disse: não, tampouco eu. Porque Jesus tinha o direito de condená-la. Porque ele não teve pecado. Ele é santo, ele é puro. E ele tem o poder para isso. Ele disse para ela: então vá e não peques mais. Veja a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz o mesmo para você: vá e não peques mais. Viva uma vida comigo. Verás que tem uma boa recompensa. Não compensa viver neste mundo. Não compensa viver para este mundo. Não compensa. Mas viver para Cristo. Isto é uma grande recompensa. Ter a vida eterna e a morada com Deus. Graça e paz para todos.